Oi, pessoal! Sabe quando a gente ouve falar em direitos políticos, muitas vezes parece uma coisa super complexa, né? Quase um papo só para quem entende de lei. Mas a verdade é que esses direitos são, na prática, as ferramentas que cada cidadão tem para exercer seu poder numa democracia como a nossa, a do Brasil. Vamos desvendar isso juntos! E para começar a desenrolar esse assunto, que tal uma pergunta? Pode parecer simples, mas ela vai direto no ponto do nosso tema. Existe alguma diferença real entre o ato de ir lá e votar e o direito de voto em si? Pois é, a resposta pode surpreender um pouco e ajuda a gente a entender muito sobre o nosso papel na política. Para a gente entender bem os nossos direitos, a gente precisa ir lá na raiz, no princípio básico de qualquer democracia. A ideia de que o poder não vem de cima para baixo. Muito pelo contrário, ele nasce, ele emana do povo. Olha só que interessante a definição do jurista Alexandre de Moraes. Ele diz que os direitos políticos são, basicamente, as regras do jogo. São elas que organizam o jeito como a soberania popular, ou seja, o poder do povo, se manifesta na vida real. Então, o que é essa tal de soberania popular? Bom, é o princípio fundamental de que toda a autoridade de um governo vem do consentimento do povo. É a nossa capacidade, como coletivo, de decidir os rumos do país, seja escolhendo quem vai nos representar, seja participando mais diretamente das decisões. E aqui no Brasil, o nosso sistema é o que chamam de híbrido. É uma democracia semidireta. Isso quer dizer que, além da gente eleger os nossos representantes, como deputados e senadores, também existem jeitos da população participar diretamente, sem intermediários, na criação e aprovação de leis. Beleza. Agora que a gente entendeu a base, vamos a fundo num ponto que causa uma confusão danada, mas que é super importante para entender como a democracia funciona na prática. É muito comum a gente ouvir as palavras sufrágio e voto e achar que é a mesma coisa, mas tecnicamente não é. Pensa assim, o sufrágio é como ter a carteira de motorista, é o direito amplo que te dá a permissão para participar da vida política. Já o voto é o ato de fato, pegar o carro e dirigir, ou seja, é a ação de ir na urna e exercer aquele direito. O sufrágio, então, é a soma de duas capacidades. De um lado tem a capacidade eleitoral ativa, que nada mais é do que o direito de votar. Do outro, a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, de poder se candidatar a um cargo. As duas juntas formam o sufrágio. Certo, a parte teórica está entendida. Mas e na prática? Como é que funciona o direito de votar aqui no Brasil? Quem pode, quem deve? As regras são bem definidas? Vamos ver. A regra geral é muito direta. Completou 18 anos, o voto passa a ser obrigatório. É um dever cívico que está previsto na nossa Constituição. Só que, como em quase toda regra, existem exceções. Essa obrigatoriedade toda não vale para todo mundo. A lei abre espaço para que, em algumas situações, o voto seja uma escolha. Existem 3 grupos específicos para quem o voto é facultativo, ou seja, uma opção. Primeiro, os jovens de 16 e 17 anos. Depois, as pessoas com mais de 70 anos de idade. E, por fim, os cidadãos analfabetos. Para eles, participar da eleição é uma escolha, não uma obrigação. E do outro lado da moeda, também existem casos em que a pessoa simplesmente não pode votar, fica proibida de se alistar como eleitora. Então, vamos juntar tudo isso para ficar bem claro. A grande maioria dos adultos com mais de 18 anos tem o voto obrigatório, certo? Aí a gente tem o grupo do voto opcional, que são os analfabetos, os maiores de 70 e os jovens entre 16 e 17. E por último, o voto é proibido em situações específicas, como para estrangeiros e para os conscritos, que são os jovens prestando serviço militar obrigatório. A gente já falou bastante sobre quem vota, mas e quem quer ser votado? Agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro lado do sufrágio. Quais são os requisitos para alguém poder se candidatar a um cargo público? Para se candidatar, não basta só querer, não. Existe uma lista de exigências a serem cumpridas. Por exemplo, ter nacionalidade brasileira, estar com os direitos políticos em dia, ser filiado a um partido, ter título de eleitor com domicílio na região onde quer concorrer e, claro, ter a idade mínima para o cargo desejado. E essa questão da idade é bem interessante, porque ela varia de acordo com a responsabilidade do cargo. Para concorrer aos cargos mais altos, como presidente, vice-presidente e senador, a idade mínima é de 35 anos. Para ser governador ou vice, 30 anos. E para deputado, prefeito e vice-prefeito, a exigência é de 21 anos. Mas olha, o nosso poder como cidadãos não acaba quando a gente sai da cabine de votação. A nossa Constituição prevê outras ferramentas bem poderosas para a gente participar diretamente das decisões do país.
Plebiscito e referendo são duas dessas ferramentas. Os nomes são parecidos e confundem, mas a diferença é simples e está no tempo. O plebiscito acontece antes da criação de uma lei para consultar a opinião popular sobre o tema. Já o referendo acontece depois que a lei já foi aprovada pelo Congresso para que o povo confirme ou rejeite a decisão. E agora, talvez a ferramenta mais incrível de participação direta, a iniciativa popular. Isso mesmo, ela permite que um grupo de cidadãos, seguindo algumas regras, proponha um projeto de lei diretamente para o Congresso Nacional. E como isso funciona? Bom, não é só ter uma ideia, é preciso mostrar que ela tem bastante apoio. São necessárias as assinaturas de, no mínimo, 1% de todo o eleitorado do país. E não é só isso. Esse apoio tem que ser bem distribuído, vindo de pelo menos 5 estados. Em cada um desses estados, a proposta precisa ter o apoio de, no mínimo, 0,3% dos eleitores. É um processo trabalhoso, mas que mostra a força que a mobilização popular pode ter. No fim das contas, fica muito claro que os direitos políticos são bem mais do que só regras num livro, né? São as ferramentas que a democracia nos dá para construir o país. A grande questão que fica não é se essas ferramentas existem, mas sim como elas são e como elas serão usadas por todos nós.